E olha, para falar de soja, nós temos que falar de Brasil e temos que falar de clima. E o clima não tem ajudado muito mesmo ao desenvolvimento da lavoura. As informações que chegam aqui no Agricultura BR, por diversas fontes, inclusive empresas que fazem um acompanhamento, mostram a necessidade de replantio, por exemplo, no Mato Grosso, em diversas regiões do estado e outros estados, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Minas Gerais, com o processo praticamente parado de semeadura. Então, tudo isso acaba levando para o mercado um padrão de informação diferente a respeito das expectativas quanto à produção brasileira. Para falar a respeito deste assunto e o quanto que ele influencia no mercado e o quanto que essa expectativa ou não, ela vai suprir, né, informações nesse mercado que agora ficou bastante dependente do fator climático, nós vamos conversar agora com Marcos Araújo, analista da Agrinvest, que participa conosco nessa edição de Agricultura BR. Se nós tivermos o Marcos, por favor. Temos sim. Marcos, obrigado pela sua participação. Nós estávamos falando aqui a respeito dos fatores climáticos. Eu te pergunto, até qual momento, né, nós temos aí uma influência muito severa de clima quanto ao mercado de soja, que parece que ficou completamente dependente neste momento, ou essa dependência não é tão grande? Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Fabiano, vivemos agora uma plena especulação climática em função das condições adversas pelo El Niño, que está ficando severo aqui para a América do Sul. Nós já temos aí nas nossas estimativas da Agrinvest, nós tínhamos um potencial produtivo nessa temporada, falando de Brasil, na ordem de 163 milhões de toneladas de soja. Nós tivemos, semana passada, fazendo uma rodada pelo Mato Grosso e também fazendo enquetes com os nossos clientes por todo o Brasil. Nós estamos agora com uma estimativa no Brasil de 155,4 milhões de toneladas de soja na temporada 23-24. Esse número aí, Fabiano, com toda essa diversidade que nós tivemos, várias regiões do Mato Grosso com replantio. Hoje, para você fazer um replantio, considerando o custo da semente mais o óleo diesel, você vai estar gastando em torno de 10 sacas de soja por hectare, dependendo da variedade. Alguns produtores também não estão optando pelo replantio. Por mais que você tenha uma menor população de planta, você pode estar compensando partes dessa perda com o maior encalhamento da soja. Porém, algumas regiões com danos irreversíveis. Ontem mesmo, Fabiano, conversando com o pessoal do sul do Piauí, do Maranhão, perdão, dificuldades bem grandes naquela região ali, pessoal já com replantio naquela região. Hoje, nesse momento, nós temos chuvas no Médio Norte, bons volumes ocorrendo nesse momento, e isso acaba repercutindo essa queda de Chicago de 25 centavos de dólar por bushel nesse momento. Marcos, e aí você trouxe uma previsão aí da Agrinvest, né? Ela é inferior, creio que dá 8 milhões de toneladas abaixo do que os órgãos oficiais estão nos trazendo. Marcos, me fala uma coisa, o que seria um ponto de equilíbrio para que o Brasil tivesse uma safra 23-24 com estoque de passagem parecido com esse da 22-23 e também da safra anterior? Por que eu estou perguntando isso? Porque ainda que com 8 milhões de toneladas a menos, ainda é uma grande safra, não é uma safra qualquer, é uma safra realmente muito expressiva brasileira. Existe um número que teria que ter de quebra, por exemplo, ou na América do Sul, para que a gente visse um mercado sinalizando de uma maneira mais interessante? Fabiano, o que vai acontecer com essa menor produção de soja no Brasil, na casa de 8 milhões, de 1,63 para 1,55? O reflexo disso vai ser um racionamento pela soja brasileira. Ou seja, nós tínhamos uma expectativa inicial de uma exportação de soja para o ano que vem de 103 milhões, reduzimos para 96, para que nós ficamos com um estoque em torno de 6,5 a 7 milhões de toneladas. O que vai se comportar? Essa menor disponibilidade de exportação da soja brasileira vai fazer com que parte dessa demanda migre para os Estados Unidos ou até mesmo para a Argentina, numa condição climática normal. O El Niño é favorável para a Argentina, portanto, a produção da Argentina de 23, 25 nessa temporada tem um potencial de 48
a 50 milhões. Abocanharia parte da exportação brasileira. Também é verdade, você citou na introdução da nossa conversa, os números de venda e exportação norte-americana. Portanto, o Brasil diminuindo esse saldo exportável, é normal que também a janela de exportação norte-americana se estenda um pouco até final de janeiro, enxugando os estoques americanos, repercutindo em alta por lá. E aqui no Brasil, a expectativa, portanto, Fabiano, que os prêmios da soja, por exemplo, o embarque em março, que está menos 95, esse prêmio FOB Brasil deva se valorizar também. A média de 5 anos, o prêmio da soja Brasil março, é mais 65 centavos de dólar por bushel. E para o ano que vem, esse prêmio está negativo a menos 95. Então, deve ocorrer o encarecimento da soja brasileira via basis, o que vai racionar a nossa demanda, fazendo com que a demanda internacional China opte por outras origens, Estados Unidos e Argentina. Marcos, eu estava olhando, né, os números que a gente tem acompanhado diariamente, regularmente, com soja em Chicago. Quando a gente olha o valor do bushel, nós estamos vendo ele próximo ou às vezes na casa de 14 dólares o bushel, depende ali da posição a ser negociada. É claro que aqui no Brasil a gente também tem o fator câmbio, né? A gente fez um levantamento aqui na equipe da Agricultura BR, daqui a pouco a gente vai trazer ao vivo. Só nesse mês o dólar, se considerar o momento de agora, o dólar teria recuado 3,56% aí nos últimos 30 dias, enquanto que a queda anual chega próxima a 8%. Então isso acaba impactando diretamente o negócio do sojicultor ou de quem é exportador. Por outro lado, nós vimos janelas interessantes de vendas. Qual que é uma janela interessante de venda que a gente viu o produtor vendendo ou que viu o produtor ficando afastado? Que neste momento mesmo, muitos produtores aguardam que esses problemas climáticos elevem ainda mais o preço de soja e, de certo modo, estão se posicionando que não vão vender. Como é que você entende esse momento em relação ao mercado? Na nossa opinião, Fabiano, como eu falei agora há pouco, a expectativa dessa valorização do prêmio no Brasil, a nossa opinião é que os produtores façam o RED para a safra que vem, não via venda a termo para as trades, para a cooperativa cerealista, porque nós temos um prêmio local muito descontado. Se você fizer uma conta de exportação, PPE, preço de paridade de exportação da soja, Chicago março a 13,80, o prêmio FOB Porto a menos 95 e o dólar futuro, Fabiano, a 4,91, com R$ 550 de frete Sorriso Porto, liquida uma soja em Sorriso, números redondos, a R$ 104, ou 21 dólares e 13 uma saca. Isso dá um prêmio local de menos 4 dólares e 20 por bushel. Na nossa opinião, nós estamos recomendando para os nossos clientes comprarem put, opção de venda, vencimento março do ano que vem, strike 13,40, 40 centavos abaixo do contrato futuro Chicago, você está pagando nesse exato momento 34 centavos de dólar por bushel, ou equivalente aí a R$ 3,70 por saca. Esse custo. Você pode, o cliente que está nos assistindo, pode abrir uma conta conosco aqui na Agriinvest ou procurar a sua instituição financeira, como por exemplo o Banco do Brasil, que oferece essas ferramentas para os produtores. Tá certo, Marcos. Marcos, e enquanto isso, eu citava no começo, você também já falou a respeito deste tema, nós estamos vendo um momento diferente em relação à demanda de soja norte-americana, que teve uma ampliação na sua última estimativa, no seu relatório de oferta e demanda, frustrou muita gente, mas trouxe para 112 milhões de toneladas, uma safra que está praticamente toda colhida, então o nível de assertividade provavelmente é mais alto em relação ao que eles têm de produção. Como é que o mercado ele vai se comportando e acomodando essas safras internacionais? Uma safra norte-americana que é menor do que aquela que se esperava inicialmente, os riscos sobre a América do Sul e já uma pontuação que o Brasil, até por conta do custo de produção, não vai chegar a mais de 160 milhões de toneladas. Exatamente, você pega a produção inicial americana de 122 para agora 112, houve uma quebra de 10 milhões de toneladas. O Brasil, nesse momento, na nossa opinião, reduziu a produção em 8, só esses dois países são 18 milhões de toneladas a menos. Na contramão disso, Fabiano, você tem um potencial de aumento de 23 milhões de toneladas de soja na Argentina e 2 milhões no Uruguai. Então são 25 a mais, menos 18,
nós teríamos aí um saldo, um excedente de 7 milhões na produção mundial, na oferta. O pulo do gato aí, Fabiano, nossa opinião, é a questão da demanda internacional de soja. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos está estimando um aumento do consumo mundial nessa temporada em 19 milhões e 500 mil toneladas. É um aumento muito expressivo, na nossa opinião, muito otimista. A margem do suinocultor chinês, que em 2019 eram de $500 por animal gordo abatido, isso mesmo, $500 de lucro, hoje eles perdem em torno de $30. Então nós temos uma demanda estagnada na China por suíno, né? 50% a grosso modo da produção mundial de suínos é na China, e o consumidor chinês consumindo muito pouco, hábito alimentar bem complicado nesse momento. Então nós temos aí uma questão, por mais que nós tenhamos essa redução da produção, esse risco do Brasil, que não foi absorvido por muitos players de mercado, eu acredito que Chicago siga um comportamento de alta, sazonal até o final do ano, porém, se nós tivermos a definição lá, dezembro, janeiro, da safra sul-americano, Fabiano, em Brasil e Argentina consolidando a produção, eu não descarto por uma pressão de venda dos produtores, uma pressão negativa no preço entre fevereiro a abril, porque nós vamos ter aí toda uma safra entrante e os produtores muito pouco vendidos aqui na América do Sul. Por isso eu gosto da put, comprar seguro de baixa.